Quando, então, os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo, nós vamos te falar da competência e agora a gente vai conversar sobre a finalidade. Então, na nossa sigla, CONFINOB, finalidade, então, é o segundo requisito ou elemento. A finalidade, segundo os ensinamentos de Pietro, Maria Silva Zanella de Pietro, é o resultado que a administração deve alcançar com a prática do ato. Então, finalidade é aquilo que se pretende com o ato administrativo. Tá? E a finalidade sempre será o interesse público, né? Então, deve buscar o interesse público e, em uma análise mais restrita, a finalidade ela é determinada pela lei. A gente diz o seguinte, que esse elemento, requisito, ele sempre vai ser vinculado ao que a lei determina. Então, se a lei determina que aquele ato ele pode ser praticado para atender a finalidade de excepcional interesse público, por exemplo. Um exemplo seria a nomeação aí de DTs, né, de servidores em cargos, né, de designação temporária para atender uma situação emergencial, por exemplo, diante da falta de servidor em um concurso público. A finalidade aí é atender ao serviço público que tá necessitando. Então, a princípio, o que se observa é o que está previsto em lei. Ela pode ser considerada em seu sentido amplo, que é qualquer atividade que busca um interesse público. Por exemplo, quando eu digo, é de interesse público que seja asfaltado a estrada que vai de Linhares para Bagueira. É um interesse em sentido amplo, que é esse ato que o prefeito expediu, essa ordem de serviço para que se passasse aquele asfalto ali, é um ato administrativo que busca, em sentido amplo, o interesse de toda aquela coletividade que ali está, tá certo? Agora, se eu estou dizendo que a finalidade ela é restrita, eu estou referindo ao resultado específico de determinada atividade prevista em lei. Por exemplo, quando o presidente do tribunal faz a remoção de um servidor, né, de uma vara para outra vara, ou de uma comarca para outra comarca, que tem menos servidores e muito trabalho, ele está objetivando ali atender a uma demanda de serviços de determinado local. Então, isso é a busca pelo interesse público sob a análise aqui da finalidade de forma restrita. Quando existe um vício nesse elemento, né, esse elemento finalidade, gera o que a gente chama de desvio de finalidade, que é uma das espécies ou modalidade de abuso de poder. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo da remoção de um servidor. Vamos supor que o juiz, que o desembargador, né, presidente do tribunal, ao invés de remover esse servidor para uma outra vara, porque essa vara precisa dele, remove a pedido de um juiz cujo escrivão é desafeto dele. Então, os antigos escrivães, agora que antigamente se chamava escrivão, e hoje eles têm outra nomenclatura, né, no judiciário. Mas o chefe de secretaria é removido porque ele tem um desafeto, né, ele é desafeto do juiz. O juiz vai lá e pede, então, que ele seja removido para se livrar dele. Nesse caso, você está diante de uma finalidade que não é uma finalidade pública. Esse desvio de finalidade é o que a gente chama de uma das espécies ou modalidades de desvio, de abuso do poder. Houve o abuso do poder, porque a lei permite sim que haja remoção, em caso extremamente necessário. Da mesma forma que a lei permite que haja nomeação de cargos em comissão quando não há concurso público. E há uma falta de servidores ali efetivos e é extremamente relevante para o cumprimento daquele serviço público. Mas nesses casos, quando a lei determina, tanto é que já foi suscitada inúmeras vezes ao STF essa ilegalidade dessas contratações DTs de professores pelo Estado. Isso já chegou até o STF já determinou o governador do Estado que faça concurso público para professor. Porque essas nomeações temporárias, esses DTs, dessas pessoas que têm designação temporária, isso acaba não sendo temporário, porque a cada ano que se faz o processo seletivo,
né? Nunca se faz um concurso. Então, isso já foi suscitado também, inclusive pelo STF. Então, nesse caso, se há, vamos pegar esse exemplo aí, uma remoção, uma nomeação que não seja para cumprir as finalidades legais, a finalidade do interesse público, nós estamos aí diante de um desvio de finalidade que é uma das formas de abuso do poder. Bom, seguindo, o terceiro elemento ou requisito do ato administrativo é a forma. Então, na nossa sigla, for de forma. O ato ele deve respeitar a forma exigida para sua prática. É a materialização, ou seja, como o ato ele se apresenta no mundo real. Em regra, gente, na administração pública, os atos são formais, tá? Diferente do que ocorre no direito privado, em que existe aí uma liberdade das formas, no direito público não. O administrador ele fica amarrado à forma que está prevista em lei. Então, vamos pegar um exemplo, outro exemplo. No direito civil, nas relações de direito privado, existe uma coisa chamada liberdade das formas, né? Quando nós estivermos diante aí de negociações. Então, eu posso pactuar com você cláusulas de um contrato de compra e venda de um imóvel meu. Posso colocar um imóvel meu à venda e virar para você, você tem interesse na compra do meu imóvel? E você falar assim, Giovana, eu tenho, mas eu só posso te pagar isso em 3 anos, e sem correção e sem juros. Ora, se isso servir para mim, nós vamos colocar a cláusula dispondo sobre isso. Como eu posso colocar uma cláusula dizendo que se você se arrepender, você perde tantos por cento que você já deu de entrada. Ou uma cláusula dizendo que eu só transfiro a escritura, só passo a escritura para o seu nome, né? Depois que você pagar a última parcela. Existe uma liberdade para a gente pactuar os contratos regidos pelas relações civis de direito civil, as relações negociais de direito civil. Isso não acontece com o poder público. O poder público, para ele poder, por exemplo, fazer um parcelamento tributário para mim, eu tenho uma dívida tributária, eu estou sofrendo uma execução fiscal, nós vamos para a audiência, né? Audiência de conciliação. E eu solicito um parcelamento. O procurador que está ali em nome daquele ente da administração pública, ele só pode fazer o parcelamento se existe uma lei de parcelamento. E rigorosamente seguindo a forma da lei. Se a lei disser que eu tenho que aderir o parcelamento até o dia tal, mediante o formulário tal, o formulário, uma vez preenchido, deverá ser encaminhado ao setor tal. Depois que eu pagar a primeira parcela sob o código 007, que não poderá ser inferior a R$50, aí sim, depois de pagar a primeira parcela, eu terei admitida aquele parcelamento e aí sim eu vou ter uma certidão de inexistência de débitos fiscais. Veja, tudo que eu acabei de falar, existe uma lei trazendo uma forma para se fazer esse parcelamento. Então, no direito civil, existe a liberdade das formas, no direito administrativo, não. Certo? A forma tem que ser a forma que está prevista em lei. E por isso a gente diz que a forma, ela é sempre um elemento vinculado. Vinculado ao quê? Vinculado ao que está dizendo a lei. Tá? A regra no direito administrativo é que os atos administrativos, em regra, serão escritos e motivados. Excepcionalmente, eles podem ser praticados através de gestos e símbolos, como, por exemplo, semáforos de trânsito, os apitos, as placas de velocidade. Então, por exemplo, se eu estou diante ali de um sinal, estou numa via extremamente abarrotada de carro, no momento aí de pico de trânsito aqui em Vitória. O sinal está vermelho, mas tem um guarda de trânsito que está ali organizando para o trânsito fluir e ele começa a apitar e fazer um sinal para que a gente possa ultrapassar o sinal vermelho. Ora, aquilo é um ato administrativo que ele está praticando, que não é escrito, é um gesto, mas é um ato administrativo. Se ele está fazendo esse sinal, apitando e falando que eu posso passar o sinal vermelho, eu não estou praticando nenhuma infração, certo? Quando existe uma placa de proibido estacionar
uma ordem verbal que o meu chefe da minha repartição dá para que eu cumpra, não, Giovana, espeça-se o mandato por AR, espeça-se a citação por AR mesmo, não precisa ser por mandado, não. Eu recebi uma ordem dele, certo? Agora, olha que interessante. Existe um artigo na Lei 9784, que é o artigo 22. Essa lei, ela trata do processo administrativo. Ela fala que existe um princípio chamado princípio da informalidade. Então, olha só. O artigo 22, ele dispõe que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então, assim, os atos do processo administrativo federal somente poderão ter a sua prática obrigatória em quando ele for expressamente definido por lei. Por exemplo, a forma obrigatória para aplicar uma penalidade a um servidor é o processo administrativo disciplinar. Então, olha só, você, servidor público, efetivo, concursado e estável, você só pode ser demitido depois de um processo administrativo disciplinar com direito ao contraditório e ampla defesa. Esse processo administrativo disciplinar, ao final, vai gerar um relatório que vai ser dado por uma comissão. E aí, se ficar verificado que você, servidor, infringiu alguma norma, você vai ter ali o enquadramento, né? Se você praticou dano ao erário, se você houve um enriquecimento ilícito, se você feriu um dos princípios da administração pública, você vai ter o enquadramento da sua infração, então vai ter lá no processo administrativo qual o artigo da lei que você infringiu e qual a sanção que você vai ter. A sanção pode ser advertência, pode ser a suspensão dos seus vencimentos por um período, e a pior de todas é a demissão. Então, veja bem, a lei fala que você, para que um servidor seja demitido, que seja imposta qualquer penalidade a ele, qualquer sanção, tem que necessariamente passar pelo PAD, Processo Administrativo Disciplinar, com todas as suas etapas. Então, a lei traz uma forma. Da mesma forma que a lei de licitações, a lei 8666, ela traz que para determinadas obras e serviços de tantos valores, só pode ser utilizada a modalidade concorrência. E que para compras de determinados materiais de pequeno valor, você pode usar o pregão eletrônico, por exemplo. E aí tem uma lei específica do pregão eletrônico que foi posterior à lei 8666. Então, existem formas que são previstas em lei. Então, ato administrativo, se houver uma previsão na lei da forma que ele tem que ser praticado, ele será. Agora, se a lei não trouxer a forma, e pelo princípio da informalidade, aí sim, o administrador pode escolher a forma que ele achar correta. Mas se existir previsão na lei, tem que ser exatamente a forma que está prevista em lei. Tá? Bom, e aí a gente passa para o próximo, tá? Para o próximo elemento, o requisito do ato administrativo, que é o motivo. Antes disso, eu queria que vocês me dissessem se está tudo bem, se eu posso passar, se ficou claro até aqui. Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então tá. Então, vamos passar para o motivo. O motivo, ele dá muita confusão em prova de concurso. Por quê? As bancas examinadoras, elas são terríveis. Ela tenta confundir o candidato misturando motivo com motivação, tá? E eu vou explicar a diferença para vocês. O motivo, ele é o elemento do ato administrativo, tá? Mas a motivação não é. A motivação, a gente vai ver daqui a pouco, ela é só a justificativa, a exteriorização do motivo. Então, o que nos interessa não é a motivação. O que nos interessa nesse momento é o motivo. Motivo é o quê? Motivo consiste na situação de fato e de direito que gera a necessidade da administração em praticar o ato administrativo. O pressuposto de direito é a lei que baseia o ato administrativo, ao passo que o pressuposto de fato corresponde às circunstâncias, às situações, os acontecimentos que levam a administração a praticar o ato. Como assim?
O que é o pressuposto de direito que embasa? É a lei. Então, veja bem, quando eu disse para você de motivo, eu estou falando da causa imediata, da situação de fato e de direito. Então, se eu te falo que existe um prédio que está para cair, que está ruindo e que pode colocar em risco a vida e a segurança daquelas pessoas, a lei permite que o administrador público, em casos de urgência, pratique determinados atos administrativos. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa. Pratique aqueles atos. Então, veja bem, quando a lei diz que ele pode praticar os atos diante da urgência, naquela ação, naquela questão da demolição que eu expliquei para vocês, o administrador não precisa ir a juízo propor uma ação demolitória para demolir aquele prédio. Ele pode ir lá e dar uma ordem de serviço para demolição. Por quê? Porque existe uma lei dizendo que em casos de emergência, em casos de urgência, o ato administrativo, ele goza daqueles atributos que permite que o administrador o faça, sem autorização dos outros poderes. Isso é o que a gente chama de pressuposto de direito, a existência de uma lei que embasa o ato. Ao passo que o pressuposto de fato é a circunstância. Qual é a circunstância? Qual é a situação? O prédio está ruindo e colocando em risco a vida das pessoas. Existe uma lei que dá a possibilidade de que o administrador pratique o ato administrativo, essa ordem de serviço de demolição, sem precisar de autorização do legislativo nem do judiciário, diante de uma circunstância, que é o pressuposto de fato, que é a circunstância que o prédio está ruindo e colocando em risco toda a coletividade. A motivação é a demonstração dos motivos, é a justificativa por escrito dos pressupostos que, de fato, eles existiram. O que interessa para a gente é o motivo. Olha, existe na doutrina uma coisa que caía demais em concurso. Exatamente porque o examinador coloca esses dois conceitos para te confundir a cabeça. A motivação, gente, é a declaração escrita das razões que justificam a prática do ato. É simplesmente exteriorizar o motivo, tá? Agora, tem uma teoria que se chama teoria dos motivos determinantes. Essa teoria é uma teoria extremamente importante pelo seguinte: a regra no direito administrativo é que os atos administrativos devam ser motivados, certo? Essa é a regra. Mas existem atos que não precisam. Um ato que a lei diz que ele tem que ser justificado, e deve ser comprovado que ele é verdadeiro, quando a lei fala que ele tem que ser justificado, o administrador tem que dizer o motivo. Então, quando eu, servidora, sofri uma sanção e passei por um processo administrativo disciplinar, um PAD, a Constituição fala que o servidor público estável só poderá perder o cargo através de um julgamento de um processo administrativo disciplinar ou através de sentença judicial. Então, veja bem, existe aí uma obrigatoriedade que se abra um processo administrativo. E para que eu seja demitido, precisa que esse ato administrativo, que é a minha demissão, seja justificado. Olha, ela está sendo demitida porque ela praticou a infração prevista no artigo tal, da lei de improbidade administrativa, e cuja sanção é a demissão. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, a lei obriga que o administrador, aquela comissão processante que julgou a minha demissão, que ela justifique o motivo pelo qual eu fui demitido, tá certo? Isso não acontece com os cargos comissionados. Com os cargos comissionados, que são aqueles de livre nomeação e exoneração, eu brinco, são aqueles que a gente acorda nele, dorme com ele, mas acorda longe dele. Esses a Constituição fala que eles são de livre nomeação e exoneração. Então, não precisa que haja
nenhuma justificativa de motivos chefe de poder que está me exonerando, tá certo? O que acontece nessa situação é que, como não é necessário, se o chefe justificar o motivo, ele fica vinculado. Então, olha só, ele não é obrigado a dizer por que ele está me exonerando um cargo em comissão. Mas se ele disser, eu estou exonerando a senhora fulana de tal do cargo de assessora de juiz, porque ela é desidiosa, porque ela teve inúmeras faltas injustificadas. Se ele, diante de uma alegação dessa, de uma motivação dessa, que ele não precisava fazer, porque a lei dizia que ele não precisava, ele faz, ele fica vinculado. E se eu provar que o que ele disse não é verdade, que eu era cumpridora dos meus deveres, que eu não tinha falta, todas as minhas faltas eu estava com atestado, esse ato que me exonerou, ele é invalidado. E eu sou obrigada a voltar ao cargo. Então, repare, quando eu estiver diante de uma situação, de um ato que não precisa ser motivado, e ele o é motivado, e o administrador que motivou fica vinculado a ele. Por isso que a gente diz que o motivo ele pode ser discricionário ou vinculado. Segundo Edmur Ferreira de Faria, o motivo deve estar previsto na lei, explícita ou implicitamente. Se explícito, a autoridade não compete escolha. Ela deve praticar o ato de acordo com o motivo, sempre que a hipótese se verificar, que é o exemplo que eu falei da demissão do servidor estável. Não estando o motivo evidenciado na lei, cabe ao agente o exercício da faculdade de escolher indicar o motivo ou não. Tá? Então, é possível que o motivo seja um elemento vinculado ou discricionário. Tudo bem? Então, eu não quero que você confunda motivo com motivação. Gente, alguém está com o microfone ligado aí, tá apitando aqui no meu ouvido. Alguém, por favor, desliga o microfone aí. Continuando, então. O outro elemento requisito da nossa sigla CONFIFOR-MOB, né? O último é o objeto. Objeto ou conteúdo, certo? Normalmente, gente, a nomenclatura que você encontra, né, nas provas de concurso e na doutrina é objeto, tá? Mas pode aparecer com o nome de conteúdo do ato administrativo. Saiba que é a mesma coisa. Aqui eu quero que você tenha um pouco de atenção, porque pode te surgir alguma dúvida. O objeto é a modificação fática realizada pelo ato no mundo jurídico. São as inovações que são trazidas pelo ato na vida do seu destinatário. O ato, quando ele é praticado, ele muda, ele transforma uma situação que você tinha antes. Ou ela altera um direito seu, ou ela cria um direito seu, ou ele extingue um direito seu, tá? Então, há uma modificação de fato no mundo jurídico depois que aquele ato administrativo é praticado. Então, veja bem. Vamos pegar um exemplo de ato administrativo, que é uma licença para você construir. Você tem um terreno em Linhares e você quer construir um prédio lá. Você precisa ir até a prefeitura, até o município, e pedir uma licença para construção. A licença para construir, ela é um ato administrativo, que vai ser materializado num documento chamado alvará. Tá? Mas o nome do ato administrativo não é alvará. O alvará é o documento materializando o ato, que o ato é a licença em si, né? Então, você precisa de uma licença. O ato administrativo é a licença que te é dada. O objeto é o que aconteceu no mundo jurídico depois que você obteve a licença. O que aconteceu? Antes você não tinha permissão para construir. A partir do momento em que a licença foi dada, permitiu que você edificasse, construísse legitimamente. Então, o objeto é o quê? É permitir que o interessado edifique legitimamente. Então, antes você não tinha permissão. Com a assinatura daquela licença, com a prática daquele ato administrativo, você mudou a sua situação fática. Hoje você pode edificar legitimamente. Outro exemplo
Aquele mesmo exemplo das mercadorias apreendidas. Chegou lá, você estava com mercadoria vencida e houve apreensão das mercadorias e aplicação de uma multa para você. E qual foi a alteração que teve? A multa, a gente já viu, é um ato administrativo. Que, inclusive, a gente viu que é uma exceção à autoexecutoriedade, que ele é um ato administrativo unilateral que não é autoexecutório. A gente já conversou sobre isso, que para te cobrar uma multa só através de uma execução fiscal. Não pode te obrigar a pagar a multa ali naquela hora. Bom, o ato administrativo, então, é a aplicação da multa. O objeto é o quê? É efetivar a punição. Ora, antes da multa, eu não tinha punição nenhuma. Nenhuma. Eu não tinha praticado nenhuma infração, em tese. Depois da aplicação da multa, eu passei a ter o quê? Uma punição. Então, segundo a Fernanda Marinella, que é uma professora de Direito Administrativo, muito boa, inclusive ela foi minha professora na rede LFG, não sei se vocês sabem, mas hoje saiu a notícia que Luiz Flávio Gomes faleceu com 60 e poucos anos. Ele tinha leucemia, ele foi ele que criou, né, a LFG, que foi um dos primeiros cursinhos preparatórios assim à distância, né? E a Marinella dava aula de direito administrativo. Tem inclusive um livro dela, tinha um exemplar, mais de um na biblioteca de vocês, é um livro grosso, marrom, tinha lá na biblioteca da Fernanda Marinella. Como ela é professora de cursinho preparatório, o livro dela é muito bom. Se você conseguir achar em PDF, você estude, que é muito bom o livro dela. Segundo Marinella, o objeto corresponde ao efeito jurídico imediato do ato, ou seja, ao resultado prático causado em uma esfera de direito. Quando eu falei lá da demolitória, o ato seria o quê? A ordem de serviço mandando demolir. E o objeto o quê? O objeto é exatamente efetivar aquela demolição. Por fim, aquele risco que estava se criando aquelas pessoas que ali moram no entorno. Tá certo? O objeto, ele representa uma consequência no mundo fático em que vivemos. Em decorrência dele, nasce, extingue-se, transforma-se um direito. Tá? Então, esse elemento, ele pode ser vinculado ou discricionário. Ou o administrador vai ter que indicar isso, tá? Ou não, ele só indica o objeto na prática do ato se ele quiser. Então, se a lei disser que com a prática do ato ele tem que dizer qual é o conteúdo ou é o objeto, tá certo? E ele vai ter que colocá-lo. Se a lei não disser que é necessário, fica a critério dele dizer qual é o objeto quando ele praticar o ato ou não. Se lembrar que nos elementos ou requisitos do ato administrativo, a competência ela sempre será um elemento vinculado. Vinculado quem? Vinculado à lei. A forma também vai ser sempre vinculada à lei, né? A lei vai dizer se existe uma liberdade na forma ou se existe uma forma que tem que ser obedecida, como eu disse para vocês, a licitação. A lei 8666 traz todo o procedimento de licitação e diz até qual a modalidade de licitação, se você vai fazer obras e serviços de grande porte ou não, compras de pequeno valor, serviços, obras e serviços pequenininhos, aí é outra modalidade. Então, existe até uma forma, a forma como que se dará o processo licitatório, se a primeira fase é habilitação, se a primeira fase é envio de carta convite, tá? Então, se a lei disser que existe uma forma, a forma deve ser necessariamente seguida. Se não, se a lei não disser, e a lei sempre vai dizer qual é a forma que tem que ser obedecida, tá certo? Ou então, por aquela lei do procedimento administrativo, a gente viu, do processo administrativo, a gente viu que, pelo princípio do informalismo, dentro daquela lei diz que se não dispor expressamente como deverá ser, aí é uma liberdade do administrador de fazer. A finalidade vai ser sempre vinculada a uma finalidade pública, de interesse público. O motivo, como a gente viu, pode ser vinculado, pode ser que seja necessário, então, que o administrador indique, como é o caso na demissão de um servidor efetivo e estável, tá? Que perdeu o cargo, ou discricionário, se não que haja motivação, certo? Desculpa, que haja a apresentação do motivo, não da motivação.
e o objeto que a gente viu que pode ser vinculado ou discricionário. Veja bem, em relação à primeira parte de atos administrativos, que é essa primeira parte que trata dos requisitos e dos elementos, o que eu tinha de importante para falar para vocês é isso. Porque atos administrativos é uma matéria extremamente extensa e a gente vai ter que falar ela em 2 aulas, porque nós vamos entrar na próxima aula em classificar todos os tipos de ato conforme a classificação doutrinária majoritária. E nós também vamos estudar a forma de extinção desses atos administrativos. Então, para que não haja muita informação, muito conteúdo, eu vou parar por aqui hoje e vou dar para vocês, que a gente está igual em todas as turmas, né? Os elementos e os requisitos do ato administrativo, que foi o que a gente trabalhou hoje. Eu queria saber se, em relação a qualquer coisa que eu tenha dito desde o início da aula, se algum de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer. Que agora é o momento de eu estar te respondendo. Alguma pergunta, gente? Oi? Oi? Douglas, Adeilton. Boa, professora. Tudo ok, Giovana. Tudo bem? Sempre. Tudo bem. Sim. Tudo Então, bem. vamos conversar um assunto importante aqui. O assunto importante... Bem, Giovana, sobre o que é ato... Pode falar. Quem está falando? Douglas. Douglas, fala para mim. O que você quer saber, querido? Só para esclarecer um pouquinho, o que é ato vinculado e ato discricionário? O ato vinculado é aquele que a lei determina que o administrador público indique, né? Então, quando eu digo que a forma ela é sempre vinculada, o administrador ele não pode buscar uma liberdade de forma. Está vinculado, ele está adstrito, ligado, amarrado ao que a lei impõe. Então, quando eu digo que tem que ser observada a forma para que um processo licitatório ocorra, a Lei 866 vai dizer, olha, a modalidade de concorrência, existem essas e essas fases, a fase de habilitação, a fase de julgamento. Então, existe uma forma prevista em lei. Então, em relação à forma, não existe a liberdade que existe nas relações privadas. Aquele exemplo que eu dei, a gente pode estipular cláusulas e contratos. Eu posso estipular um contrato com você de comodato, eu posso estipular, e aí dentro do contrato de comodato que existe no direito civil, eu posso pactuar as cláusulas livremente com você no contrato de comodato. Em relação aos atos administrativos, não. Quando o elemento dele é vinculado, ele fica vinculado ao que a lei diz. A finalidade administrativo, ela é sempre vinculada ao interesse público. Ou seja, nunca um ato administrativo poderá ser praticado se não for para uma finalidade pública, senão acontece o que a gente chama de desvio de finalidade. E discricionário é quando existe a liberdade do administrador se manifestar ou não. Então, por exemplo, em relação aos elementos e requisitos do ato administrativo, só 2 poderão ser discricionários. Existem atos em que não é necessário que se apresente o motivo. Aquele exemplo que eu disse para vocês, dos cargos de livre nomeação e exoneração, é um exemplo de que não é necessário motivar. Tá? Então, se a própria Constituição diz, os cargos em comissão serão de livre nomeação e exoneração, ela não diz que ele será de livre nomeação e para exonerar, o administrador público deverá motivar a sua decisão. Ele não fala que eu tenho que motivar. Então, se ele não fala que eu tenho que motivar, não existe uma vinculação. Tá? Igual objeto. Houve aplicação de uma multa, né? Se a lei diz que eu tenho que justificar isso, dizendo o que foi que aconteceu em decorrência dessa multa, eu vou ter que justificar quanto administrador público. Se a lei disser que não é necessário apresentar o objeto ou o conteúdo, qual é o artigo da lei que foi infringido e o que isso vai gerar de agora em diante, olha, com a apreensão das mercadorias,
naquele momento, com aquele auto de infração lavrado, qual é a consequência? A apreensão das mercadorias, ele não vai poder vendê-las mais, elas serão retiradas do estabelecimento e serão incineradas. Se a lei falar que isso tem que ser apresentado, no auto de autuação, isso vai ter que ser dito, vai ter que ser descrito. Tudo bem? Ok. Gente, mais alguma pergunta em relação ou aos atributos ou aos elementos? Bom, se não tiver, pode falar. Eu gostaria de perguntar sobre o ato administrativo que ele for praticado, por exemplo, fora da forma, ou talvez até fora por alguém incompetente, né? Esse ato administrativo, existe tipo assim, de algum modo ele pode se convalidar com o tempo, se ele tiver atingido, né? Veja bem, vamos lembrar daquele caso da competência que eu acabei de falar para vocês, aquele processo meu? Lembra que eu falei que o juiz deu uma liminar? Quando eu disse para vocês que o juiz deu uma liminar, ele se deu naquele momento como um juiz competente para julgar. Então, ainda até que o tribunal diga que ele não é competente, esse ato ele é válido. Então, mesmo que ele tenha sido praticado por um agente que não tinha competência, até que isso tenha sido questionado, ele é válido. Então, a liminar, ela está valendo, e todos os atos do processo estão valendo, mesmo que ele não tenha, mesmo que agora seja reconhecido que ele não era um juiz competente. Entende? Então, existem atos que podem ser convalidados e atos que não podem. Só que a competência, ela é sempre um elemento vinculado ao que a lei diz, tá? Então, veja bem, ele praticou aquela liminar, ele deferiu a liminar. Naquele momento, ele era o sujeito competente, não havia suscitação de dúvida de competência, tá? Não havia nenhuma decisão contrária do tribunal, não havia nenhuma decisão no mesmo sentido do juízo da infância, a dúvida foi suscitada depois. Então, a competência ela é vinculada à lei. E o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, o que aconteceu é que a lei precisa ser interpretada. E quem cabe essa interpretação para determinar a competência é o presidente do tribunal. Então, até que o presidente do tribunal determine quem é o juiz competente, o ato está valendo. Certo? Qual foi a outra coisa que você me perguntou? Isso acontece com a forma também? A forma, ela é sempre vinculada. Não. A forma é o seguinte, se ela não for obedecida, o ato é inválido. Aí o ato ele vai ser invalidado. Então, se para ser feita uma autuação de uma multa, né? Eu vou aplicar uma multa. A multa ela não pode ser aplicada de forma verbal, de forma nenhuma, né? Então, existe uma forma específica para ela, tem que ser aplicada como? De forma escrita. Então, é um elemento sempre vinculado. Quem determina isso é a lei. Tá? Tem uma coisa aqui que eu estou olhando nas minhas anotações, que eu esqueci de falar com vocês e que eu queria que vocês anotassem, por favor, que eu não queria deixar isso passar em branco, não. Olha só. Quando eu falei para vocês do atributo da imperatividade, volta lá nos atributos do ato administrativo. A sigla PAT. Então, a gente tem presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Eu quero que você vá lá na página que fala de imperatividade. Vou colocar ela aqui no vídeo para vocês. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês sobre isso. Tá lá antes de elementos. É que eu vi aqui que eu tinha feito uma anotação. Imperatividade. Disse a vocês que os atos administrativos, eles são impostos, né? E a gente não pode se insurgir contra eles, né? Só que existem atos, gente, que são exceções, né, a esse atributo da imperatividade, tá? São atos que eles não se aplicam esse atributo da imperatividade.
Quais seriam essas exceções? Os atos que a gente chama de atos enunciativos, que são aqueles que emitem, né, que são emitidos uma declaração, uma certidão pelo poder público. Então, por exemplo, eu fui até o fisco estadual e requeri uma certidão de inexistência de débitos fiscais. Quando eu fui lá e requeri, a administração pública lavrou uma certidão para mim, certo? Isso é um ato enunciativo, ele declara algo. Ou então eu fui lá e pedi uma declaração. Eu quero a segunda via da minha... Não, desculpa, eu quero um atestado, eu quero a segunda via do meu atestado. Eu quero a segunda via da minha certidão de nascimento, ou da minha certidão de casamento. Toda vez que eu estou diante de um ato que declara ou uma opinião dada como um parecer, né? Eu preciso de um parecer administrativo, ou então uma consulta fiscal. Toda vez que eu estou diante de um ato que ele declara um fato, ele emite, ou o administrador público emite, uma opinião, eu estou diante de um ato enunciativo. Esse ato enunciativo, então, ele não goza, tá, desse atributo da imperatividade. Não está sujeito. Outro ato que não está sujeito à imperatividade também são os atos negociais. Aquele exemplo do contrato que eu dei para vocês, né? Os contratos, eu não posso ser obrigada a assinar um contrato, certo? Eu só vou assinar um contrato administrativo se for da minha vontade. Eu posso ter ganhado a licitação e não querer assinar um contrato e desistir. Não, pode chamar o segundo vencedor da licitação. É um ato negocial. Então, esse eu também não posso ser obrigada. Em relação aos atos enunciativos, a emissão de CNH, além da emissão de CNH, a emissão de passaporte, isso tudo são atos enunciativos. Esses atos enunciativos e os negociais, eles não gozam desse atributo de imperatividade. Eu não sou obrigada a ter uma carteira de motorista. Eu não sou obrigada a ter que pagar. A administração pública não pode pegar, me mandar para minha casa uma notificação para que eu faça a prova e tire uma CNH. Ela não pode me obrigar que eu tenha um passaporte. Eu vou ter um passaporte se eu quiser ter. Eu vou tirar minha carteira de motorista se eu quiser tirar a carteira de motorista. Então, esses atos, eles não estão sujeitos à imperatividade. Tudo bem até aqui? Bom, mais alguma pergunta, gente? Olha só, o que eu queria falar para vocês? Eu queria lembrar para vocês da atividade parcial, já lembrei. Eu quero lembrar aqui os links, tá, do YouTube e do meu canal. Eu estou colocando sempre lá na aula da matéria. Então, na aula de atos administrativos tem os links lá para você acessar dessas gravações nossas, tá certo? E eu vou estar passando daqui uns dias um para casa para vocês. O para casa vai vir sempre na pós-aula, tá? Então, eu quero que vocês abram sempre a pré-aula, a aula e a pós-aula. A pré-aula vai ser algum material para vocês estudarem, material de apoio. A aula vai ter os links, né, das nossas aulas gravadas nos links do YouTube. E a pós-aula vai ser os exercícios de fixação, quando eu colocar para casa. Então, se eu colocar um para casa para você, ele vai vir na pós-aula, com o nome de exercício de fixação, tá? Os para casas, vocês não precisam me mandar por e-mail, tá? A única coisa que você vai me mandar por e-mail é a parcial. Os para casas você vai fazendo e vai me entregar quando a gente tiver o nosso primeiro encontro presencial. Porque aí ela vai valer um coraçãozinho para no final lá, né? Se for necessário, a ser usado como ponto extra, tá? Então, sempre que aparecer um exercício de fixação, você faça e guarde. E esses vão ser para casas, tá bom? Não precisa me entregar, não mandar via e-mail, não. E para quem tem aula comigo hoje, até a meia-noite, por favor, mandar as parciais. Outra coisa que eu quero que vocês avisem os colegas. Quando você não puder assistir a aula naquele dia, que é o seu dia de aula, você entra lá no link, tá? Da sala de reuniões que tem lá no Encontro 1, na pré-aula do Encontro 1, tem lá os links de acesso a cada um dia da semana. E se é noturno ou se é matutino. Então, se você quer acessar, você quer
participar da minha aula de amanhã, né? Amanhã é quinta-feira de manhã. Se você quer participar da minha aula de quinta-feira de manhã, porque você não pôde assistir a aula hoje, ou quer assistir amanhã de novo a mesma aula, o que você faz? Você entra lá na pré-aula do Encontro 1 e clica no link que te direciona aqui para o Teams para a aula de amanhã, porque vai ter lá Turma Quinta Matutino. Você clica no link de Turma Quinta Matutino que você vai poder participar dessa aula online, dessa nossa reunião de amanhã de manhã. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Porque se não tiver, eu vou encerrar agora. Pode falar. Giovana, eu mandei a parcial para a senhora, eu acabei não mandando a respeito da justificativa, entendeu? Como é que eu faço para poder mandar? Como é que eu vou fazer? Você manda outro e-mail para mim. Outro e-mail com a justificativa embaixo? Não, quero que você mande com tudo. Não, manda de novo. Professora, a favor, desconsiderar o e-mail anterior, que estava sem justificativa. Aí você manda de novo a prova e a justificativa. Porque aí eu vou considerar só esse segundo e-mail que você me mandou. Entendi. Tá bom? Então tá bom, obrigado. Obrigado, boa noite. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Bom, se não tiver mais nada, eu dou como encerrada a aula de hoje. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, tá? O nosso quórum está pequeno, só 16 alunos, né? É uma pena, eu gostaria que vocês estivessem, né, aqui comigo. Na verdade, é uma pena, eu gostaria de estar presencialmente em sala de aula com vocês, né? Mas a situação que a gente está vivendo no mundo, não é só no Brasil, no mundo, exige esse nosso afastamento temporário. Mas eu estou aqui com vocês, eu criei um canal no YouTube, eu criei um Instagram só para vocês, meus alunos, Prof. Giovana Zanetti. Se você não me segue lá. Lá eu coloco algumas orientações de coisas que eu postei, alguns recadinhos para vocês. Se você precisar falar comigo, você pode me mandar um direct de lá. Você também pode falar comigo através do seu líder de turma, que ele tem o WhatsApp, ou através do e-mail, tá? Então, eu não estou presencialmente com vocês, mas eu estou aqui, né? Para o que vocês precisarem. Então, vocês me acham através do Instagram, e o YouTube, qual o endereço? Oi? O YouTube é Professora Giovana Zanetti, é o meu canal, Professora Giovana Zanetti. Lá tem todos os links da minha aula. Só que os links da minha aula também estão no AVA, porque o AVA, eu não tenho como pegar essa gravação do Teams e jogar ela dentro do AVA. Eu preciso passar isso para dentro do YouTube, para o YouTube gerar um link. Então, necessariamente, o link tem que estar lá dentro do AVA. Então, dentro do AVA tem. Agora, à noite, quando essa aula terminar de ser gravada aqui pelo Teams, eu vou entrar no YouTube, vou gerar um link, e esse link eu vou colocar lá na nossa aula do AVA. Então, quando você quiser assistir essa aula, você vai lá no AVA e clica. Ou então vai no meu canal no YouTube, que é Prof. Giovana Zanetti, tá? E acha todos esses vídeos de todas as aulas que eu estou dando desde segunda-feira. Eu dei aula segunda à noite, terça de manhã, terça à noite, quarta à noite, né, que é essa de hoje, e darei quinta de manhã. Todas essas aulas vão estar lá. E no AVA também. Já estão, as que eu dei já estão com o link lá. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda um direct para mim, ou manda um e-mail, ou pede seu líder para mandar uma mensagem via WhatsApp para mim. Tá bom? Giovana, no Instagram vai estar Prof. Giovana Zanetti. Prof. F mudo. Prof. Giovana Zanetti. Tá? Beleza, então. Esse aí eu criei só para vocês. Criei agora, depois que começou essa suspensão das aulas presenciais. E eu queria ter um contato para falar com vocês. E aí o jeito que eu encontrei foi esse. Eu fiz live, eu mandei recadinho por ali, eu disse onde eu postei material. Eu respondi um monte de gente por direct que queria falar comigo, que estava com problema, queria falar comigo. Então, me adiciona lá, que aquele Instagram é só para vocês. Tá bom? Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Uma boa noite a todos.
Espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem, tá? Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Se quiser assistir minha aula amanhã, clica lá no link e assiste minha aula, tá bom? Podemos ir? Posso finalizar? Tá bom. Boa noite. Pode. Por Boa mim, noite, pode. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Sobre